Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo de número 19. Lucas, capítulo 19. Eu vou estar lendo na versão atualizada, revista atualizada. Abra comigo a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, e nós vamos ler alguns versos de Lucas, capítulo 19. Vamos ler o 28 e depois do 36 ao verso 40. Lucas 19, verso 28 e depois 36 em diante. No 28 fala assim: dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Você pode falar comigo? Prosseguia Jesus. Jesus está sempre em atividade. Jesus está sempre progredindo e está sempre em movimento. Não somente no passado, mas no presente e agora neste culto. Basta você ativar sua fé. Basta você abrir o seu coração para aquilo que Deus deseja fazer nesta noite. Eu creio que o Senhor Jesus está presente e enquanto eu estiver compartilhando a palavra, Ele deseja operar no seu coração, na sua vida. Amém? Existe uma atividade espiritual. O Espírito Santo, Ele é aquele que atua, é aquele que trabalha no meio da palavra para transformar o nosso coração, para revelar a verdade do Senhor. No verso de número 36 adiante, o texto sagrado fala assim: indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Estendiam as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Você pode dizer comigo isso? Bendito é o Rei. Isso é uma forma de você abençoar a Cristo. Diga assim: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. E aí a multidão aclamava assim: paz no céu e glória nas maiores alturas. Aí o verso de número 39, eu queria que você prestasse bastante atenção neste texto, no verso 39. Eu fiz questão de sublinhar algo, não sei se vai estar assim na tela, mas olha o verso 39. O texto fala assim: ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Diga comigo: alguns dos fariseus. Preste atenção. Aqui a gente vê três classes de pessoas, três tipos de pessoas, ou três grupos de pessoas: fariseus, multidão e discípulos. Nesse mesmo texto que está aqui no versículo 39, a gente consegue observar aqui três grupos de pessoas. Ora, alguns, você pode falar comigo mais ou menos, alguns, veja que não são todos, era um grupo pequeno. Alguns dos fariseus lhe disseram, em meio a quê? Havia uma multidão seguindo Jesus e aclamando Jesus. Preste atenção na cena, gente. O texto, ele é autoexplicável. O próprio texto se explica. Diz que uma grande multidão lançavam suas vestes e aclamavam a Jesus. Bendito, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. E aquela grande multidão estava indo à frente e iam também atrás. É importante que você coloque a sua mente, o seu coração nessa reflexão. Traga a sua atenção para a palavra de Deus. Não deixe nada distrair você. A Bíblia diz lá em Mateus e em Marcos que havia uma multidão adiante e uma multidão atrás. Havia muita gente, era muita gente. Havia uma aglomeração. E no meio dessa multidão, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. E no versículo 40 diz assim: mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão.
O tema da mensagem que eu dei para essa reflexão hoje é: em qual grupo você está? Em qual grupo você se encontra? Você pode perguntar a quem está do seu lado: em que grupo, em qual grupo você se encontra? Alguns estão tímidos. Eu queria que você perguntasse, não tenha vergonha. E nem mesmo quando você pergunte quem está do seu lado: em qual grupo você está? Em qual grupo você está? Deixa eu te dar uma dica. Talvez o seu acanho de perguntar possa manifestar alguma coisa já. Você está com medo. Você está com medo de revelar quem você é. Então assim, não tenha medo, sabe? Porque, deixa eu falar algo para você, a coisa bela em Jesus. Quando a gente se expõe, quando a gente se torna vulnerável, Jesus vem e Ele pode realizar a sua obra em nós. A vulnerabilidade, ela nos traz uma bênção, a bênção de sermos transformados pelo Senhor. Quando a gente fica muito armado, quando a gente fica muito na ofensiva, na defensiva, sabe, isso atrapalha Deus de agir, gente. Toda vez que um de nós, ou algum de nós, fica numa postura defensiva, isso você está dificultando o trabalhar de Jesus na sua vida. Assim foi com essa multidão. Havia uma grande multidão aclamando Jesus. E eu queria trazer uma reflexão da maneira como Jesus ele trabalhava, e como ele abordava, e como ele ensinava os seus discípulos diante dessas três classes de pessoas. Fariseus, que representa a classe religiosa. Fala comigo, os religiosos. Essa palavra fariseu ou escribas, eles prefiguram, eles representam uma classe de gente. Eles representam o grupo chamado religiosos. E também havia um outro grupo, que era a multidão. Havia uma multidão de pessoas. E havia um outro grupo, que eram os discípulos de Jesus. E a gente vai falar desses três grupos em alguns minutos e vamos refletir. Vai estar aqui na tela os religiosos, as multidões e os discípulos. Quem eram os religiosos? Quem eram os religiosos? Este grupo era caracterizado por pessoas que tinham muito conhecimento das leis, das tradições religiosas de Israel e das escrituras sagradas, da Torá. Quem eram os religiosos? Quem eram os fariseus, os escribas, os saduceus, os religiosos? Eles eram aquelas pessoas da época, né, de Jesus, que resistiam aos ensinamentos de Jesus. Eram pessoas que estavam sempre na defensiva. Deixa eu falar algo para você, até a gente, como crente, em algum momento da nossa vida, a gente pode se encontrar nessa classe de gente. Não é porque você já está salvo, que você já conheceu Jesus, que você não possa em algum momento se mover por dessa classe de gente. Porque os fariseus, aquele tipo de pessoa que está sempre na defensiva, está sempre na justificativa, na crítica, são aqueles que estão sempre apontando o dedo, está sempre encontrando e buscando uma falha, um erro nas pessoas, na igreja, nos irmãos, na liderança, nos ensinamentos, naquilo que está sendo feito. Nada está bom, está sempre buscando um defeito, sempre apontando um problema. Esse é um perfil de religioso. E muitas vezes, qualquer um de nós pode, em algum momento, cair nessa categoria. De repente, a gente retrocede e a gente começa a agir como um religioso. Na verdade, os maiores inimigos de Cristo, no período que Ele caminhou aqui na terra, foram os religiosos. Não foram os pecadores, não foram os que buscavam, queriam conhecer a Deus, mas eram aqueles que se achavam que sabiam. Eles pensavam que já estavam muito já cheios do saber, e porque eles estavam tão cheios do saber, eles começaram a impedir a operação do Espírito Santo na revelação do Filho de Deus. Jesus veio para todas as multidões, Ele veio para se revelar a todos, mas havia pessoas que elas se colocavam numa posição muito elevada. Esses religiosos, essa classe, essa categoria de pessoas, são aqueles que se colocam numa postura muito de prepotência, muito cheios de si, muito elevados. Eles se colocam tão elevados que eles não conseguem receber dos mais simples. Não conseguem receber daqueles que eles consideram que estão muito ainda
muito distante do conhecimento que eles têm. Ou são mais novos na fé. Geralmente, isso é uma síndrome de crente mais velho. Aqui a gente não tem isso, graças a Deus. Aqui, porque todo mundo quer novo, né? Todo mundo quer novo na fé. Mas, normalmente, isso é uma síndrome de pessoas que já vivenciaram algumas coisas no Evangelho e elas começam a ficar muito endurecidas. Elas vão ficando endurecidas. Quem eram os religiosos? Lá em Mateus, capítulo 23, no verso 1 ao 4, vai estar na tela, aqui fala um pouquinho deles. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os que são os religiosos. Se assentaram, é aqueles que estão sempre numa postura de julgar, de observar, de ficar analisando, condenando, sabe? Que estão sempre numa postura defensiva. E fala assim: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. A maior característica de um religioso é falar, mas não viver. Fala, mas não tem obra. Fala, mas não há fruto, não há proezas, não há manifestação. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amados e queridos irmãos e amigos em Jesus. Eu acredito que a maior revelação na nossa vida, manifestação de que nós estamos vivendo o Evangelho genuíno de Jesus, é a maneira como nós transparecemos através da nossa paixão e através daquilo que estamos influenciando pessoas. Quais são as pessoas que você tem influenciado para Jesus? Quantas pessoas você ganhou esse ano para Jesus? Quantas pessoas você falou de Jesus? Quantas pessoas você convidou para, de algum modo, influenciá-las? Para os life groups, para os cultos, para as reuniões, para os ajuntamentos, para os discipulados, para os encontros, seja em qualquer aspecto. Quantas pessoas você tem tocado elas através da sua vida? Por quê? O religioso geralmente influencia negativamente. O religioso é aquele que chega perto de um outro irmão, ele só fica colocando coisa ruim, falando o que não deve, fazendo comentários negativos, fazendo comentários que não edificam, falando ou fazendo, sabe, colocações que elas não produzem nenhuma edificação, a não ser causa, como que aquele câncer espiritual naqueles que escutam. E a Bíblia fala disso, que isso é um problema antigo, que até os discípulos no período, da igreja inicial, eles viveram sobre isso. Eles viviam, tinham gente no meio da igreja que eles lançavam doutrinas, ensinamentos que corroíam, que manchavam, contaminavam as pessoas. E geralmente a pessoa que está num coração ou numa postura de religioso, geralmente, quando ele está perto de alguém, ao invés dele influenciar para atrair, ele influencia para espantar as pessoas. Deixa eu falar para você, se tem um crente, aqui não tem isso, graças a Deus, mas se tiver um cristão, seja em qualquer lugar, que a sua atitude meio que espanta as pessoas, é um religioso. Está sendo um religioso. Porque, meu irmão, a maior manifestação de Cristo é atrair gente. É atrair para si, atrair para a glória de Deus. Se uma pessoa, ela age ou fala, ou quando ela chega no ambiente e ela não traz um sabor, uma coisa gostosa, tem alguma coisa errada nela. Talvez ela esteja num ambiente religioso. Naquela postura de saber, mas não tem fruto, não tem manifestação, não tem expressão de vida de Cristo, de graça, de misericórdia, de amor, de algo que atrai, de alegria. Alegria do Senhor. Alegria é uma das coisas fantásticas. Sabe, o que move você quando você está com pessoas que elas não conhecem Jesus, ou até mesmo pessoas que conhecem Jesus, mas que você convive com elas lá fora? Qual é a sua influência? É trazer sabor, é trazer um ambiente agradável, é trazer fé, é trazer encorajamento, é levar as pessoas para mais perto de Deus, ou é para fazê-las ficarem mais distantes do Senhor? Porque se você faz com que alguém se afaste da comunhão de Jesus e da sua igreja, talvez isso seja um sinal de religiosidade. Jesus disse: fazei
tudo o que eles ensinam, porém não imitem as suas obras. João Batista, o profeta, lidou com algumas desses religiosos. Lá em Mateus 3, 7, 8, ele fala assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Jesus também enfrentou essa classe de gente, esse grupo de gente, chamado religiosos. Lá em Mateus 12, 34, fala assim, Jesus dizendo: raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus não adulava os religiosos. Jesus, ele não tolerava a hipocrisia daquelas pessoas que professavam o nome da religião, o nome da fé, mas nas obras, na prática, elas negavam. A gente não pode ser essa classe de gente. E nós devemos vigiar o nosso coração para que nós não permitamos o nosso coração regredir ou voltar a esse veneno chamado religiosidade, religiosos. Eu diria que um dos problemas graves hoje na igreja, em toda a terra, é a religiosidade. É um dos problemas que hoje mancha, atrapalha muito o reino de Deus. Porque a religiosidade é um espírito. Pessoas que estão tentando agradar a Deus, que estão tentando ter um relacionamento com Deus para receber ou serem aceitas, serem de algum modo, poderem conquistar alguma coisa, porque elas estão sempre buscando agradar a Deus através da sua performance, através daquilo que elas podem fazer, oferecer a Deus. E é interessante porque os religiosos, quando qualquer pessoa cai nessa categoria, ela começa a ficar cega. Porque o religioso, você fala com ele e ele não aceita. Você fala com ele, ele entende errado. Você fala com ele, ele distorce. Você fala com ele e ele te julga. E geralmente o religioso, quando você confronta ele com a verdade, ele te rebate. Ele te rebate. E assim foi com Jesus. Jesus chegava e ensinava a verdade e eles vinham tentando fazer pegadinhas com Jesus, fazendo contradições, porque esse é um perfil dos religiosos. Jesus, ele sempre os advertia: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgam, também serão julgados. Não é que Jesus estava proibindo julgar uns aos outros, mas julgar na carne, julgar na aparência, julgar segundo o exterior e não segundo a reta justiça. Os religiosos acreditavam que seus feitos os levariam à aceitação de Deus. Se colocavam no centro, avaliando todas as coisas boas que fazem, mas não obedeciam à verdade. Diga assim para quem está perto de você: o religioso se coloca no centro, avalia os outros, mas não obedece à verdade. Deixa eu falar algo para você, amigos. A coisa mais importante para Jesus é a nossa obediência para Ele. A nossa obediência é a nossa fé. Porque sem a obediência, nós vamos negar a fé. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é vã, ela é morta. Para Jesus, o que importa é a minha resposta para Ele. Em fé, a minha obediência manifesta a minha fé. Mas os religiosos, eles tinham obras, mas eles não obedeciam. Eles não respondiam ao Evangelho, às palavras de Jesus. Jesus, Ele deseja que nós tenhamos um coração que busca o arrependimento. Isso é mais importante. A palavra de Deus tem um poder de mudar o nosso comportamento, nossas ações, nosso caráter. Por isso que lá em Tiago, capítulo 1, versículo 23, fala assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira. E logo se esquece de como era a sua aparência. Então, esse grupo de pessoas eram os religiosos. Esse grupo representa as pessoas que estão na religiosidade ou se permitem serem influenciadas pelo espírito de religiosidade, sabe? Isso diz respeito a qualquer pessoa.
Mesmo uma pessoa que nunca frequentou uma igreja, que nunca entrou numa igreja, ela pode estar debaixo do jugo da religião, do jugo da religiosidade. É considerado religiosos, né? Hoje, no Brasil, essa semana agora que se passou, a gente viu multidões no Brasil fazendo procissões, fazendo votos e fazendo uma série de coisas, praticando a idolatria, a fim de serem aceitos por Deus, para chamar a atenção de Deus, para ver se aquilo pudesse atrair a atenção de Deus, para que elas recebam alguma cura, alguma bênção. Elas estão fazendo algumas coisas para serem aceitas. Na verdade, tudo isso é religiosidade, porque tudo está feito e vem através de Cristo Jesus. Tudo parte desse fundamento. Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra fundamental. O nosso relacionamento com Deus não se baseia no meu exterior, naquilo que eu faço, ou naquilo que eu acredito como religião, como tradição, como doutrina de homens, mas era no fundamento que é Jesus e nos ensinamentos de Jesus. Amém, igreja? Quem eram as multidões? Agora vamos para o segundo grupo de pessoas. Quem eram as multidões? Ali estavam os fariseus, alguns, também havia as multidões. Quem eram as multidões? Ajuntamento de pessoas, formada por pessoas comuns. E Jesus tinha muita compaixão pelas multidões. Em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Jesus sempre trabalhando, servindo, abençoando, encorajando, curando, libertando, expulsando os demônios e tocando multidões, porque Jesus amava as pessoas. Jesus ama pessoas. Essa deve ser também a nossa postura. Nós devemos amar estar com pessoas, estar no meio de pessoas, estar no meio da congregação, estar no meio dos ambientes de relacionamento. Em Mateus 14, fala assim a Bíblia: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Fale comigo, grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Aqui nós vemos, Jesus amava as multidões. Ele amava as pessoas. Mas essa multidão faz parte de um grupo de pessoas. Que tipo de pessoa ou em que grupo você está? Você está no grupo dos religiosos ou no grupo da multidão? Porque as multidões, elas sempre estavam em volta de Jesus. É interessante que a pergunta que eu vou fazer é para trazer uma reflexão para o meu e para o seu coração. Por quais motivos as pessoas se ajuntavam para seguir Jesus? Por quais motivos que elas se aglomeravam? Quais os motivos que levavam as pessoas a se aglomerarem, a se juntarem e virem aquela multidão para Jesus? Qual o motivo? O que vocês acham? Qual o motivo das pessoas virem para Jesus? Um dos motivos era o interesse por benefícios que Jesus lhes poderia dar. As coisas que ele podia fazer. As multidões diversas vezes vinham, se aglomeravam por aquilo que Jesus podia dar a elas. Aquilo que ele podia oferecer a elas. Lá em João capítulo 6, há uma passagem, está ali no texto, João 6,2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Eu te garanto, se nós formos para as ruas agora, a gente fazer um aglomeramento ali na rua, em qualquer lugar, a gente começar a orar pelos enfermos, começarmos a orar e alguém for curado, vai começar a juntar gente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Alguns são os curiosos, que vêm só para ver o que está acontecendo. Na multidão tem curioso, na multidão tem crédulo e incrédulos. Na multidão tem aqueles que estão até querendo conhecer os ensinamentos, mas também tem muita gente que está só de curiosidade. Está ali para ver o que está acontecendo. Então sempre havia multidão em torno de Jesus. E as multidões, gente, geralmente busca benefícios, mas evita compromissos. Eu queria que você marcasse essa frase. Multidão geralmente busca benefícios, mas evita compromissos. Um dia atrás, a gente
ouviu alguém contando que numa cidade no Brasil, um parente contou para essa pessoa que havia uma aglomeração enorme em torno de um dos candidatos lá no Brasil, que estava fazendo um comício, mas havia muita gente. E no dia da eleição, os votos foram para o outro candidato. Estranho, né? Interesses, estava lá só por interesse. Estava lá buscando alguma coisa. Talvez estava oferecendo comida, não sei, oferecendo algum brinde, alguma coisa. E às vezes a gente vem para a igreja, a gente vem para o reino de Deus e a nossa postura começa a ser parecida com isso. A gente começa a buscar a Deus por aquilo que Ele pode dar e não por quem Ele é. Deixa eu falar com vocês, amigos. Deus deseja, como um bom Pai, Jesus, Ele está buscando em nós um relacionamento onde pessoas o busquem por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode dar. As multidões, em João capítulo 6, elas estavam ali em torno de Jesus e naquele dia Ele operou um grande milagre, foi a multiplicação dos pães. E aquela multidão foi alimentada, está lá em João capítulo 6, você pode ler depois. A Bíblia diz que uma grande multidão foi alimentada, muitas pessoas foram alimentadas pelo pão. E aí, no momento do encontro, Jesus para, olha, vocês estão aqui por causa do pão que eu dei a vocês. Numa outra ocasião que eles de novo se encontraram com Ele, Jesus então agora os repreende. Agora ele amava as multidões, mas naquele momento, no segundo encontro que as multidões vieram, Jesus então repreende eles e fala assim, olha, vocês vieram aqui, não é por causa do pão, o pão que eu dei a vocês, o pão da vida, vocês vieram aqui por causa do pão físico que eu dei a vocês, por causa do pão material. Ele fala assim, trabalhem pela comida, não que perece, mas pela comida que dura pela vida eterna. Trabalhem, se esforcem, se empenhem, não pela comida que vai entrar agora e vai perecer depois. E aquela multidão, havia uma grande multidão naquele dia, naquele segundo encontro. Diz a Bíblia que ele começou a discursar. Ele falou assim, olha, quem come da minha carne, esse tem parte comigo. Quem bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. E aí a multidão começou a assustar. Que negócio é esse? Porque naquela linguagem oriental, escute bem isso, talvez para a gente aqui hoje, pouco significado iria ter, mas para eles entendiam o que significava sangue. A cultura oriental entendia isso, sangue fala de aliança. Quando ele falou, quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, esse cara, peraí, esse discurso é muito duro. Duro esse discurso. E foi saindo um após o outro, e foi saindo, e foi saindo, e foi saindo, e foi saindo, e daqui a pouco ficou uns poucos. E falou assim, olha, os discípulos, e vocês, discípulos, e vocês, não querem também ir embora? Aí Pedro vira, Senhor, para onde iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Observe, nesse cenário havia uma multidão, João capítulo 6. Eles voltaram por aquilo que Jesus podia dar a eles, as mãos. Escute uma coisa, não se relacione com Jesus pelas mãos, se relacione com Jesus pela face de Jesus. Deus quer uma multidão de pessoas que o busquem por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele está sendo. Nós devemos nos relacionar pela beleza de Cristo, pela contemplação da sua beleza, da sua glória, porque é nesse relacionamento que nós vamos sendo transformados de glória em glória, como contemplando a glória do Senhor como num espelho. Vamos olhando para Ele, contemplando o Filho de Deus através da sua palavra, da sua contemplação. Deixa eu falar algo para você, multidão, o perfil de multidão é gente sem profundidade, é gente sem compromisso. Multidão fala de pessoas que vêm, estão lá, frequentam igrejas, não aqui, frequentam muitos lugares, aqui também elas vêm, elas vão, elas participam, pedem oração. Quantas pessoas que eu já orei, pediram oração e Deus fez, Deus respondeu. Cadê elas? Cadê? Tem gente, nesse tempo, aqui que a gente vive aqui nesse estado, que já pediu oração, Deus agiu, operou, respondeu. Deus agiu instantaneamente para alguns deles. E hoje,
Não tem aliança. Por quê? Multidão. Multidão. Cadê fulano? Não sei. Cadê ciclano? Não sei também. Multidão. O perfil de multidão é um relacionamento superficial. Eles estão mais interessados naquilo que Deus pode dar para elas e não aquilo que Deus quer ser e fazer dentro delas e através delas. Jesus, ele está em busca do terceiro grupo, que é o grupo dos discípulos. Esse grupo é o grupo excelente, é o grupo dos alunos, porque a palavra discípulo, o termo grego no original, discípulo quer dizer aprendiz. A palavra no original, o significado de discípulo é aluno. Essa é a definição de discípulo. Discípulo é aluno, discípulo é aprendiz. Então fala para a pessoa do seu lado, discípulo é um aluno. Por isso que todo cristão tem que vigiar o coração para você não deixar de ser discípulo e passar a ser religioso. Gente, presta atenção. Há um perigo, há um risco de qualquer pessoa cristã, crente, crê em Jesus, recebeu o Evangelho, há um risco de qualquer um que um dia se tornou discípulo, retroceder. Porque o discípulo, querida, o discípulo é o aprendiz, discípulo é o aluno, discípulo é aquele que é ensinável. Discípulo é a pessoa ensinável. Quando eu perco a capacidade de me tornar ensinável, eu estou me tornando duro, o coração vai se endurecendo, e eu vou indo por um caminho de engano, de comportamentos estranhos. Aí a minha resposta para Jesus já não é mais a mesma. Jesus fala, mas eu não respondo. Jesus, ele está trazendo luz, advertência, encorajamento, fé, mas a minha postura é estática. O que Deus nos chama essa manhã é para um relacionamento mais profundo com Ele. Um relacionamento de discípulo, amém, gente? Um relacionamento de aliança. Multidão não tem aliança. Discípulos são pessoas que têm compromisso. E eu ilustro isso da melhor maneira é no Evangelho, João capítulo 6. Naquele momento, queridos, eu imagino que Jesus ficou triste naquela hora. Quando aquela multidão voltou pela segunda vez, atrás de pão físico para comer, e depois ele começa a dar um sermão. Foi um sermão longo, tem 60 e tantos versículos em João capítulo 6. Está dando um sermão, e aí foi um após o outro indo embora, porque era duro o sermão. E no final, ficou ali um grupo de discípulos, e ele fala assim, olha, vocês também não querem ir? Mas ali estavam aqueles que tinham compromisso. Não, nós estamos em aliança. Nós participamos do mesmo sangue e da mesma carne. Nós fazemos parte desse projeto chamado igreja. Nós fazemos parte desse projeto de Deus, enviando o seu Filho à terra para morrer na cruz, derramando o seu sangue para comprar um povo para ser seu, chamado igreja. Sacerdotes, chamado reis e sacerdotes. Agora nós somos um reino de sacerdotes e de pessoas que estão reinando com Cristo, amém? E Ele chama-nos para um relacionamento de discípulo, gente. Discípulo é eu me tornar aluno. Diga assim para a pessoa aí, você tem que se tornar um aluno, você tem que se tornar um aprendiz. Diga para quem ele fala assim, olha, ei, volte a ser aluno. Volte a ser aluno. Quem eram os discípulos? Os discípulos eram aqueles que criam em Jesus, aprendiam com os ensinos de Jesus e o seguiam. Quem eram os discípulos? Eram aqueles que criam em Jesus, aprendiam com Jesus e seguiam os seus ensinamentos. Os discípulos eram homens comuns. Aí a Bíblia fala de muitos, né? 12, 70, depois 500, foram muitos discípulos. Mas Jesus, ele caminhou por 3 anos e meio, todo dia, né? Durante o dia inteiro, ele caminhou com 12 homens, 12 discípulos. E fora outros também do ciclo, do relacionamento próximo dele, que eram muitas mulheres, havia muitas mulheres
havia muitos homens, né? Jesus, ele era uma pessoa inclusiva, ele abria para todos, por isso que nós também cremos e nós acreditamos no valor das mulheres, amém, gente? No ministério das mulheres, o papel delas na igreja, das crianças, dos jovens, né? De todos vocês, porque vocês fazem parte da grande família. E Jesus, ele chamou esses homens comuns, que foram escolhidos para caminhar com ele. Os discípulos estavam sempre com ele em todos os lugares e observavam como Jesus tratava os religiosos e a multidão. Observe só, os discípulos, os alunos, os aprendizes, estavam sempre aprendendo como Jesus lidava com as multidões e com os fariseus. Nós, como discípulos, também precisamos aprender com Jesus. Como lidar com as multidões? Como lidar com os fariseus? A gente precisa saber lidar com isso. A gente precisa saber, porque isso é parte do nosso processo aqui na Terra. Amém? Ser discípulo não quer dizer que você vai ser aprovado sempre. Sabe, gente? Porque o discípulo é um aluno. Tem hora que você erra, tem hora que você tropeça. Um discípulo, ele está suscetível também a falhar. Mas o que faz agora, o que define um discípulo, gente, é a sua postura de ser ensinável. Quando ele erra, ele reconhece, ele permite ser tratado. Toda vez que um crente, um irmão, uma irmã, um discípulo, alguém que professa Jesus, quando erra, mas quando é corrigido ele não aceita, ele está ficando duro, está deixando de ser um discípulo, porque todo discípulo, ele tem uma característica única, ser ensinável. Ser ensinável. Porque o discípulo não é alguém perfeito, o discípulo é alguém que está aprendendo a ser como Jesus, amém? O discípulo é alguém que está em busca, que está crendo na palavra de Jesus, que está sendo gerado, formado pelos ensinamentos de Jesus, que anda em discipulado. Por isso que nós, como igreja, acreditamos no valor do discipulado. Nós entendemos o valor que tem um discipulado em nossa vida. Sabe, de você estar no seu life group, de você estar no seu grupo pequeno, e ali você está reunido como igreja. Você ali tem um líder, tem uma líder, você tem pessoas, irmãos, tem membros do Life Group que você pode ali também falar, compartilhar, prestar contas e você se tornar vulnerável através de uns dos outros e da liderança da igreja. Então esse é o princípio de um discípulo. O que define, o que distingue um discípulo de uma multidão é a forma como o seu coração responde. A multidão, se repreende ele sai da igreja. Perfil de multidão, você corrige, fica dodói, fica ofendido. Se retruca na hora, retruca e fica chateadinho. Multidão, por não ter profundidade, você dá uma palavra que ela precisa ouvir, talvez ela reage. Mas um discípulo, ainda que doa, Jesus, pode pregar, pode ministrar, entrega a mensagem, porque só tu tens palavras de vida eterna. Nós não vamos sair para lugar nenhum, nós não vamos mudar, a gente não vai sair. Nós estamos no barco com o Senhor, com dificuldade, com problemas, com tempestade, com dificuldades, porque ser discípulo, isso representa também ter dificuldades, lutas, problemas. Ser discípulos, isso também representa você enfrentar tempos difíceis. Na verdade, esse é um alto padrão de um discípulo real de Jesus. Porque um discípulo que está muito confortável, talvez não esteja sendo discípulo. Porque um discípulo vai estar sempre se movendo numa zona de desconforto. Porque Jesus ensinou isso. Quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia a dia. Lucas capítulo de número 8. Quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, ser discípulo de Jesus representa desconforto, representa você estar mesmo num lugar de desconforto. Se a sua vida cristã, talvez seja uma palavra de revelação para você agora. Se um cristão, se você está num ambiente muito confortável na sua vidinha cristã, talvez você está sendo multidão. Talvez você está no grupo hoje da multidão. Se a sua vida cristã está muito confortável, muito tranquila, muito confortável, talvez você hoje esteja na classe, na categoria de multidão. Por isso que nós precisamos sempre nos avaliar e perguntar a nós mesmos, como está o meu coração? Como eu estou respondendo
à mensagem, aos ensinos de Jesus. Podemos presumir que os discípulos tinham condições de crescer em conhecimento, revelação e experiências espirituais. Olha o que diz em Marcos 4, no verso 33 a 34. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Olha que interessante, até o ser discípulo, gente, até o que a gente ministra tem muita relação com aquilo que a gente está apto a ouvir. E sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Tem muitas pessoas que elas pensam, que elas imaginam que Jesus usava muita parábola para fazer figurinha, para facilitar a compreensão, para ilustrar uma mensagem. Não. Jesus falava em parábolas para que os religiosos, para aqueles que estavam com o coração fechado, não entendessem mesmo. Porque as parábolas eram uma linguagem espiritual, que só era entendida por aqueles que queriam ser discípulos. As multidões não entendiam as parábolas. Por isso que ele disse, eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver, mas não vão crer, porque os seus corações estão duros. As parábolas não era para ilustrar, facilitar uma compreensão, não. As parábolas era para mesmo dificultar a compreensão. Porque só entendia quem estava querendo ouvir. Porque olha só o que fala aqui o Marcos no início do texto. Ele só lhes expunha a palavra conforme o permitia. Conforme o quê? Conforme, volta um pouquinho atrás, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Ou seja, ele só abria as escrituras de acordo com aquilo que as pessoas estavam aptas a ouvir e a receber. Se elas não estavam aptas, ele falava parábolas. Ele começava a usar parábolas. Então nós precisamos, como discípulos de Jesus, buscar uma responsabilidade, irmãos, de querer aprender, de querer se aprofundar no Senhor Jesus, no seu conhecimento. Qual tem sido a sua postura na palavra de Deus, diária? Qual que é o seu interesse? Qual que é a sua fome por Deus? Hoje cantamos a fome, né? Cantamos o louvor hoje que fala da fome, né? Que, não sei como que é a letra aí, a frase, que a fome seja... És a fome que me faz cantar. Você está tendo vontade de cantar mesmo? No seu dia a dia, na sua segunda-feira, na sua terça, na sua quarta. És a sede que me faz beber. És a fome que me faz buscar. Sabe? Então nós, como discípulos, precisamos buscar e dedicar a nossa vida para nos aprofundarmos na palavra de Deus, no ensino. Porque ser discípulo é ser aprendiz. Ser discípulo é ser aluno. Como que você vai ser aluno se você não está buscando conhecimento? Tem muito crente que parou de ser discípulo, gente. Tem crente aqui hoje, aqui no nosso meio, crente, talvez está aqui há anos, mas parou de ser discípulo. Porque perdeu a capacidade de ser ensinável. Não abre mais a sua Bíblia para aprender. Não abre mais para ouvir o Senhor. Não abre, mas abre tempo para trabalhar, tempo para estar no YouTube, tempo para política, para ficar assistindo política o dia inteiro. Lá em casa, agora a Pri, a Bela e o Caleb estavam pegando no meu pé, porque eu gosto de política e eu comecei a acompanhar agora, para acompanhar as eleições no Brasil, porque a gente vive fora, né? Papai, já vai você agora, de manhã e no final do dia eu checo as notícias, para ver como foi o dia lá no Brasil. Mas não tem nada errado você acompanhar, você não pode ficar o dia inteiro nisso, ficar por conta disso. A mesma coisa é você ficar por conta de rede social. Tem gente que elas estão contemplando mais as redes sociais do que Jesus. Elas contemplam tudo que está bombando na internet. E aí cada movimento seu, eles estão te acompanhando. Minha esposa estava essa semana numa conversa na minha casa, na minha sala. Ela falou assim, Caleb, vou olhar um tênis para você. Daqui a pouco começou a propaganda de tênis no Instagram dela, do nada. 2 minutos depois começou a propaganda. Só porque ela falou, Caleb, estou pensando em olhar um tênis para você. Porque eles estão te ouvindo, eles estão te acompanhando, eles estão... Sabe? E tem gente que está passando o dia inteiro contemplando as pessoas, contemplando seus amigos, contemplando as pessoas, mas perderam a capacidade de ser um discípulo de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus é ouvir as palavras de Jesus, é aprender com as palavras de Jesus, é receber as palavras de Jesus. Olha o que ele disse em João capítulo 8,
versículo 31 e 32, então eu estou terminando. João capítulo 8, verso 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só, disse Jesus, dê uma cutucadinha a pessoa para não dormir, dê uma mexidinha nela aí. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Está vendo a importância, gente, de permanecer? Tem pessoas que permanecem no trabalho o dia inteiro, quando chega a noite permanece em alguma outra coisa. Fica busy, ocupado, mas não permanece em Jesus. E aí a gente vai perdendo, involuntariamente, vamos perdendo a capacidade de ser ensinado, de sermos quebrantados. Gente, deixa eu fazer aqui abrir uma aspa aqui, um parêntese. A coisa mais preciosa na vida de um discípulo de Jesus é a capacidade de quebrantamento, coração quebrantado. Se tem uma virtude para todo discípulo de Jesus, é ter a capacidade de se quebrantar, de ter um coração quebrantado diante dele. Porque a um coração quebrantado, Deus não desprezará. A um coração quebrantado, Deus nunca vai lançar fora. Você pode estar com um problema que for, mas diante de um coração quebrantado, Deus nunca vai lançar fora. Ele vai estar sempre disponível a ajudar essas pessoas. Uma frase que está acima desse texto, se puder colocar: o discípulo crê em tudo que Jesus falou e pratica tudo que Jesus ordenou. Amém? Que assim seja na sua vida e na minha vida. O discípulo crê em tudo que Jesus fala e pratica tudo que Jesus ordenou. Nós queremos aprender esse relacionamento mais profundo, esse grupo que decidiu seguir Jesus e aprender com Jesus. Ao tornar-se um discípulo, a pessoa passa por um processo de crescimento espiritual que capacita a deixar para trás as coisas que não combinam com Deus, que não combinam com a devoção a Deus. Toda vez que você vem para Jesus, haverá um apelo: deixe o passado, deixe a sua vida. Quem quer vir após mim, abandone a sua própria vida. Deixe seu pai, seu tio, sua mãe, seus irmãos. Quem não aborrecer, não é no sentido de odiar, mas é de aborrecer de tal modo que nada esteja acima de Deus. O amor ao Senhor tem que ser em primeiro lugar. Quem não aborrecer ao pai, à mãe, aos filhos, aos irmãos, não pode ser meu discípulo. E esse é um convite mais elevado de Jesus. Porque aborrecer a mãe, pai, a irmãos, a filhos, significa qualquer amor que se coloca acima disso, você está aborrecendo a Deus. Então devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amar ao Senhor acima de qualquer coisa. Ser discípulo, se quiser ser um discípulo, o seu amor por Deus tem que estar acima de todas as coisas. Está aí uma frase para você. Se você quiser ser um discípulo, o seu amor por Deus tem que estar acima de todas as coisas. Lucas capítulo 14, no verso 33. E aqui está um apelo para todos nós. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que... De tudo o que possui. Ninguém pode tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Deixa eu falar algo para você. Vir para Jesus não te custa nada. Custou para Ele. Mas se tornar um discípulo dEle vai te custar tudo. Vai te custar a sua vida inteira. Vir para Deus, vir para Jesus, não vai te custar, a não ser você crer, se entregar. Falar: Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreu naquela cruz pelos meus pecados. Eu reconheço que eu pequei, que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu nasci em pecado e eu trago na minha essência essa lepra do pecado. Eu não consigo ser bom por mim mesmo, por mais que eu tente, por mais que a religião me ensinou a fazer as coisas de um modo que mostre para a sociedade o que é um padrão de moralidade. Mas eu entendi que eu sou um pecador, então eu reconheço que Tu és
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você crê nessa verdade, você o recebe, você nasce de novo, você vem para a família de Deus. Mas após esse caminho inicial, Jesus te chama: ei, venha ser meu discípulo, venha ser meu discípulo, venha, abandone tudo, abandone tudo, deixe o seu trabalho, sabe, as suas prioridades, mude as suas prioridades, deixe família, deixe pai, porque tem muitos de nós que não experimentou o nível desse discipulado ainda, gente. Tem muitos de nós que ainda não conheceu esse nível de discipulado. Eu oro para que no tempo em breve, todos nós, a igreja na terra, venha experimentar esse nível de discipulado. Porque vai ser na hora que o trigo vai ser separado do joio. Vai ser na hora que o fogo vai queimar, o fogo vai arder. Vai ser na hora que Jesus vai permitir o calor que há de vir sobre o mundo. E a igreja vai começar a ser purificada. Não para ser salva, mas purificada para ser ajustada, alinhada com o coração de Deus. Porque o fogo, Jesus já recebeu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas a igreja vai ser purificada das suas carnalidades, das suas prioridades erradas, dos seus ídolos que nós muitas vezes temos colocado em nossa vida. A igreja tem colocado muitos ídolos no coração. Quantos ídolos a gente tem colocado em nossa vida? Ídolos. A nossa vontade pessoal é um ídolo. A sua vontade pessoal é um ídolo. É o meu jeito, é a minha forma. Aquele sistema de mentalidade. Eu até acredito que o problema desses três grupos tem a ver com a mentalidade: farisaísmo, religiosidade, multidão e discípulo. É uma questão de mentalidade. Quando você vai deixando Jesus mudar a sua mentalidade, porque tem a ver com o ensinamento dele. Quando eu permito ser tratado, ensinado, quando eu vou me conformando com o ensinamento de Jesus, eu vou sendo transformado de glória em glória. Aí eu vou deixando de ser religioso, eu vou deixando de ser multidão, e eu vou entrando no relacionamento de aprender a ser discípulo. Diga assim: aprender a ser discípulo. Porque ninguém aqui já se tornou um discípulo perfeito. Todos nós estamos aprendendo a ser discípulos. E Ele nos chama para esse nível de relacionamento. Concluindo, se fôssemos avaliar nossa vida, em qual desses grupos nos identificaríamos? Pode colocar na tela essa pergunta. Se fôssemos avaliar nossa vida, em qual desses três grupos você se encaixaria? Se você hoje olhar para a sua vida, examinar o seu coração, ninguém está aqui para julgar você. A palavra não está aqui para condenar você, mas para trazer o seu coração a uma autoavaliação e você mesmo julgar a si mesmo. Porque se julgamos a nós mesmos, não seremos disciplinados pelo Senhor. Se você avaliar a sua vida hoje, em qual grupo você se encontra? Deus nos ama como somos, porém não nos aceita da forma que estamos. Deixa eu te falar algo para você. Deus te chama, te aceita como você é. Mas no processo, depois de andar com Ele, Deus, Ele vai te chamar a um relacionamento de santidade, de compromisso, de saber, de aprender a ser discípulo, de ter confiança, de ter relacionamento, de parceria, de aliança com o seu sangue, de aliança com o seu corpo, que é a sua igreja, e de relacionamento. Religiosos, aquele que se esconde atrás de uma capa, conhece a verdade, mas não a pratica. Suas atitudes demonstram aquilo que professa. Uma pergunta para você: as suas atitudes demonstram aquilo que você professa? Multidão, interessada somente naquilo que as mãos de Jesus podem lhe oferecer, cercados no individualismo ou no que os outros podem fazer por si. Discípulos, aqueles que expressam gratidão no amor por Deus e pelo próximo. Eu queria trazer hoje para você uma reflexão, para você hoje sondar o seu coração. Tenho que convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. É você a se perguntar, a você a fazer essa pergunta para si mesmo. Em qual desses ambientes, em que multidão eu estou, em que grupo eu estou? Em qual desses três grupos eu me encontro agora? Eu estou nos religiosos,
que até estão sempre buscando um encontro com Deus, estão buscando um favor de Deus, estão buscando fazer alguma coisa para impressionar a Deus, para agradar a Deus, estão buscando alguma coisa para se justificarem, ou você talvez se encontra nesse grupo de multidão, que está andando, que frequenta, que entra, que sai, mas não tem compromisso com Deus, com o senhorio de Jesus. Porque deixa eu falar algo para você. Jesus só pode ser Senhor de quem é discípulo dele. Ele só pode ser Senhor de quem de fato hoje pertence a Ele. Se a sua vida pertence a Jesus, se você hoje é totalmente dele, se você entregou o seu coração, a sua vida para Ele, então você está no trilho certo, no caminho certo, para aprender a ser um discípulo de Jesus. Hoje, eu quero fazer pela palavra, que o Espírito Santo de Deus possa trazer ao seu coração hoje a um convite para você aprofundar o seu relacionamento com Deus. Sair dessa paranoia, desse comportamento parasita ou de multidão, e você se tornar um discípulo. Você se colocar numa postura, num ambiente, numa posição de um discípulo, de um aluno, de um aprendiz do Senhor Jesus. Enquanto nós vamos ser ministrados por essa canção, eu queria que você refletisse. Como você está? Como está o seu coração? Não se condene nessa palavra, mas permita ser corrigido pela palavra de Deus e avaliar o seu próprio coração. Quero conhecer Jesus, meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Oh, Jesus. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero orar por você, que a partir de hoje você que vai estar decidindo agora, abandonar todo caminho mal, todo caminho errado, todo perfil, todo comportamento de religiosidade ou de multidão, e que você está decidindo hoje a ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Você que está decidindo hoje no seu coração a se tornar um discípulo de Jesus. Eu convido você a ir mais profundo com Deus, a você receber a aliança que Ele já fez na cruz por nós, e recebendo essa aliança e trazendo uma resposta em fé a essa aliança que Ele fez conosco. E a forma de você se aliançar a Ele é a sua resposta, é a sua obediência, é o seu coração, é a sua fé. Eu quero orar por você, que ao ouvir essa palavra você possa desejar ser mais intenso com Deus, se tornar disponível para aquilo que Ele deseja fazer através da sua vida. Talvez você precise ser sincero com Deus.
Talvez você não tenha nem vontade hoje de tomar essa decisão. Talvez você não tenha vontade, não tenha amor para servir a Deus. Mas hoje, se você escolher, eu quero, eu decido, ainda que eu não sinta vontade, eu decido a me tornar um discípulo. Eu quero aprender a ser um discípulo de Jesus. Ele vai vir na sua vida, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, Ele vai te ensinar, Ele vai te instruir nesse caminho do discipulado, nesse caminho de aprender os ensinamentos do Mestre Jesus e caminhar segundo a sua palavra e fazer a sua vontade. Pai, eu oro por cada família aqui representada, por cada pessoa, Senhor. Eu abençoo cada vida e oro por cada pessoa preciosa que está aqui nessa casa, aqui no ajuntamento da igreja, meu Pai. Eu abençoo os teus filhos e filhas, que o Senhor os recompense pela fé, ó Deus, pela atitude deles de virem, de estarem aqui hoje presencial, aqueles que estão online, que estão conectados, aqueles que estão recebendo essa mensagem através da internet, que o Senhor também os toque agora, que o Senhor venha trazer luz, entendimento, convencimento, Espírito Santo aos seus corações, para uma vida de relacionamento com Jesus, para uma vida de aliança, de compromisso com Cristo, de relacionamento íntimo, de viver essa verdade, de andar no Evangelho e de responder à palavra de Cristo em obediência da fé. Nos abençoe, nos fortalece, nos fortifica e nos livra de todo mal. Pai, nos livra do maligno. Guarda o teu povo, a tua igreja. Nos cubra com o seu sangue. É a minha oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus.